E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gleison Guimarães, sou engenheiro de produção e nessa videoaula vou explicar como se faz um diagrama de dispersão no Excel, como se faz correlação e regressão linear. São ótimas ferramentas do Lean Manufacturing para avaliar um certo tipo de problema, onde você tem duas variáveis, uma variável x, que é chamada de variável independente, e você tem uma variável y, também chamada de variável dependente. Quer ver um exemplo onde pode ser aplicada correlação, regressão linear e diagrama de dispersão? Vamos um exemplo. Vamos supor que você seja gerente comercial de uma loja, certo? Ou você é dono de uma loja de vendas de qualquer artigos. E você quer estudar quanto que aquele marketing que você fez está justamente interferindo na venda. Quanto que o marketing que você fez está interferindo na venda. Então, você tem marketing, a variável x, e você tem vendas, a variável y, onde a x fica no eixo das abscissas, no eixo horizontal do gráfico, né? E você tem a variável y, que é chamada de variável dependente, ou também chamada de variável de resposta. Ela fica localizada no eixo das ordenadas, no eixo y. Então vamos para o Excel, vamos fazer um caso prático aí para você ver como é fácil. Antes de irmos para o caso prático, temos que entender o exercício. O que o exercício quer saber? O exercício quer saber se a variação aqui do PIB, dentro dessa coluna aqui, ele vai impactar na emissão de CO2. Ou seja, será que se o PIB aumentar, o CO2 também, a emissão de CO2 também aumenta? Vamos ver o que acontece aí. Primeiro passo é selecionar a tabela. Selecionou a tabela, você vai na guia inserir, você vai em compartimento de gráfico, né? Dentro desse compartimento aqui você vai clicar em gráfico de dispersão. Clicando nesse gráfico de dispersão, vamos jogar ele um pouquinho para cima aqui. Vamos dar uma diminuída nele. Vamos tirar também esse título. E com ele selecionado, você clica aqui em mais títulos de eixos. Apareceram dois eixos aí, né? Dois títulos aí. Vamos colocar o título do eixo X, que é este aqui. Ctrl V. E nós vamos copiar também esse aqui do eixo Y, que é justamente a variável de resposta. E após isso, nós vamos interpretar esse gráfico. Vamos lá. Então, nós temos aqui o eixo Y, o eixo X, e nós temos o eixo Y. Significa que, se você olhar da esquerda para a direita, quando o PIB aumenta, a emissão de CO2 também aumenta. Ok? Sendo que a interpretação de gráfico ela é um pouco complicada, né? Principalmente nesse caso aqui, num gráfico de dispersão. Mas vamos entender um pouquinho com o que significa isso. Vamos lá. Então, nós temos possíveis padrão para diagrama de dispersão. Nós temos o A, B, C, D. São gráficos diferentes, aí, conforme você pode observar. O gráfico A, ele significa o quê? Uma correlação positiva forte. Dá até para imaginar uma reta. Ele se parece com uma reta. Esses pontos parecem uma reta. Esse aqui você tem uma correlação positiva, né? Uma moderada. E no C tem que não há uma correlação. E no D, uma correlação moderada negativa e uma correlação negativa forte, uma forte correlação negativa na E. Nosso gráfico aqui, ele se parece mais com esse aqui, com o A, né? Uma correlação forte positiva, sendo que justamente o gráfico, a interpretação do gráfico, ela pode ser muito subjetiva, as pessoas podem interpretar de formas diferentes. Então surge um termo chamado de coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação, R, ele vai justamente me dizer de menos 1 a 1, quando você tem menos 1, significa que quanto mais próximo de menos 1, maior vai ser a correlação forte, né? Positiva, negativa. Quanto mais próximo de 1 positivo, vai ter uma correlação positiva forte. E próximo de 0, que não há uma correlação linear. Tá? Então, vamos calcular isso aqui. Você vai dar igual, correl, parêntese, matriz 1. Que é a matriz 1? Matriz 1 é a matriz X, ponto e vírgula, matriz Y, agora, fecha parênteses, Enter. Nós temos aí 0,91.
0,91 é uma correlação forte. Por quê? Vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Você tem que o R de 0 a 0,19 é uma correlação bem fraca, de 0,20 a 0,39 é uma correlação fraca, de 0,40 a 0,69 é uma correlação moderada, de 0,70 a 0,89 é uma correlação forte e de 0,90 a uma correlação muito forte. Então, como está positivo aqui, 0,91 é uma correlação positiva forte, né? Beleza, então você já tem aí uma forma não subjetiva de interpretar esse tipo de problema. Agora vamos dar mais uma informação a isso, o R ao quadrado. O R ao quadrado ele vai me dizer o quanto que a variável x explica em porcentagem a variável y, né? Então, como se calcula? Você vai dar igual, nesse valor do R ao quadrado, chapéuzinho, 2. Você está elevando. Em porcentagem, a variável x, ela explica em 83% a variável y. Beleza? Então, esta é uma forma. Existe uma outra forma também de você conseguir interpretar melhor isso. É uma regressão linear. A regressão linear, você clica dentro dessas bolinhas. Você, com o botão direito do mouse, você vai em adicionar linha de tendência. E já vai colocar aí uma linha. Lembra que eu falei que quanto mais próximo dessa linha aqui, maior vai ser a correlação. Então, nós temos que colocar, né, a equação, exibir a equação e exibir o valor de R ao quadrado. Fecha aqui. Então, nós temos aí esta equação. Quem é x? X, né, é justamente a variável PIB, né, do PIB. E nós temos y. Quem vai ser o y? O y vai ser CO2. Então, se você pegar e substituir qualquer valor aqui de x, ele vai acrescentar em y, beleza? E o Excel ele já deu aí o valor de R ao quadrado, que é justamente o que nós calculamos aqui embaixo. O valor de R e o valor de R ao quadrado. Então, vamos ver o que nós aprendemos nessa aula. Nós aprendemos a plotar no Excel diagrama de dispersão, que não é difícil, totalmente fácil. Nós aprendemos a calcular o coeficiente de correlação, que é o R. Lembra que ele varia de -1 a +1. E você aprendeu também a calcular o R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação. Ele vai me dizer o quanto que a variável x explica a variável y em questão de porcentagem. Ok, pessoal? Então, essa foi mais uma aula para somar valor aí na sua profissão, para você aprender um pouco mais também de Excel e ferramentas de estatística. Muitas outras ferramentas você vai poder aprender com mais detalhes, você vai ter estudo de caso no curso Lean Manufacturing. No final desse vídeo eu vou deixar uma apresentação do curso para você ver e para você se inscrever. Também está na descrição do vídeo o link. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção.